Lucas acordou no meio da noite com um barulho estranho. Não era o vento batendo na janela, nem o cachorro dos vizinhos latindo. Era algo diferente, como se alguém estivesse mastigando pipoca muito alto, misturado com risadinhas abafadas. Ele esfregou os olhos e olhou para o relógio digital na mesinha de cabeceira. 3h33 da madrugada. A luz azulada do mostrador iluminava fracamente o quarto, criando sombras que dançavam nas paredes cobertas de pôsteres, de super-héroe e astronautas. O barulho continuava. Crunch, crunch, seguido de um hi. Agudo. Lucas sentou na cama devagar, seu coração batendo mais rápido. Ele tinha 10 anos e já não acreditava em monstros debaixo da cama, ou pelo menos fingia não acreditar, mas aquele som era real demais para ignorar. Foi então que viu... No canto do quarto, perto da estante de livros, havia uma criatura do tamanho de um gato gordo. Ela era redonda, peluda e de um roxo brilhante que parecia pulsar no escuro. Tinha olhos enormes cor de limão. Estava comendo algo que parecia nuvens. Pequenas nuvens coloridas flutuavam ao seu redor, e a criatura as pegava com suas patinhas gordinhas, enfiando-as na boca. Que delícia! A criatura sussurrou para si mesma, com a boca cheia. Sonho de sorvete de morango. Meu favorito. Lucas piscou 3 vezes seguidas. Certamente estava sonhando. Pina, quer estar? Mas quando beliscou seu próprio braço, sentiu a dor bem real. E a criatura peluda ainda estava lá. Agora, tentando alcançar uma nuvem dourada que flutuava perto do teto. Olê! Lucas disse, sua voz saindo mais alta do que pretendia. O que você está fazendo? A criatura congelou. Virou-se lentamente para Lucas, com uma nuvem rosa pendurada da boca. Seus olhos enormes se arregalaram ainda mais, o que parecia fisicamente impossível. Durante 3 segundos longos, eles apenas se encararam. Então a criatura engoliu a nuvem de uma vez, deu um arroto pequeno e falou: "Opa! Você não deveria estar me vendo. Você não deveria estar no meu quarto." Lucas retrucou, acendendo a luminária ao lado da cama. Com a luz, a criatura ficou ainda mais estranha. Seu pelo roxo tinha reflexos azuis e ela tinha uma barriguinha redonda que subia e descia enquanto respirava. Na cabeça, 2 chifrinhos tortos pareciam antenas de TV mal instaladas. Tá legal, sem pânico. Menos a criatura. Levantou as patinhas em rendição. Meu nome é Fofureco, e eu posso explicar tudo. Mas primeiro... Ela olhou com saudade para uma nuvem verde-menta que flutuava perto da janela. Você se importa se eu terminar de comer? Sonho de aventura na floresta. É raríssimo encontrar esse sabor. Sabor. Lucas pulou da cama. Você está comendo sonhos? Tecnicamente, sim. Fofureco admitiu, coçando atrás de um dos chifrinhos. Mas olha, antes que você surte, deixa eu explicar. Eu sou um devorinho. A gente vem do reino dos sonhos, que fica tipo... Ele gesticulou vagamente para cima. Lá em cima, do lado. É complicado explicar geografia interdimensional. O importante é... A gente adora sonhos. São deliciosos. Cada emoção tem um sabor diferente. Lucas cruzou os braços, ainda processando o fato de estar tendo uma conversa com uma bolinha peluda que comia sonhos. E você simplesmente invade o quarto das pessoas e rouba os sonhos delas? Oba, é uma palavra muito feia, menos Fofureco. Fez uma careta. Eu prefiro degustação não autorizada. E relaxa, a criança que estava sonhando com sorvete de morango vai apenas ter um sonho um pouquinho menos intenso. Ela ainda vai lembrar da parte legal, só não vai ser tão... vibrante! Isso é terrível! Lucas exclamou. Os sonhos são importantes. Minha professora disse que a gente processa coisas importantes quando sonha. Você tem uma professora esperta menos Fofureco. Concordou? Pegando mais uma nuvem. Mas olha, eu não estou fazendo nada de tão terrível assim. Tem outros devorinhos por aí
piores. Tipo o Zanga-Pança, que adora sonhos de raiva. Ele deixa as crianças acordarem emburradas sem motivo. Ou a Tristonilda, que só come sonhos tristes e faz as pessoas terem pesadelos no lugar. Lucas sentou na beirada da cama, sua mente trabalhando rápido. Espera. Se existem vários de vocês, isso significa que tem criaturas comendo os sonhos de crianças do mundo inteiro? Bingo! Fofureco fez um gesto de arma com a patinha. Você é esperto mesmo. Deve ter uns 3.000, 4.000, devorinho. Perdemos a conta depois do último censo. E ninguém faz nada para impedir isso. Fofureco parou de mastigar. Olhou para Lucas com uma expressão estranha. Bem, tinha alguém. Os guardiões dos sonhos. Eles protegiam os sonhos das crianças, mantinham a gente na linha. Mas o último guardião aposentou faz uns 50 anos. Desde então, a gente meio que faz o que quer. Aposentou. Lucas franziu a testa. Como assim aposentou? Sabe como é? Ficou velho, cansado. Disse que merecia férias após proteger sonhos por 70 anos. Não deixou sucessor. Fofureco deu de ombros. Honestamente, foi ótimo pros negócios. Antes, a gente só podia comer sonhozinhos pequenos, os que sobravam. Agora, é buffet livre. Algo acendeu dentro de Lucas. Era a mesma sensação que ele tinha quando via alguém sendo injustiçado na escola. Ou quando lia sobre heróis que defendiam os fracos. E como alguém se torna um guardião. Fofureco quase engasgou com a nuvem que estava comendo. O quê? Não. Você não pode estar pensando no que eu acho que está pensando. Por que não? Lucas se levantou, com os punhos cerrados. Você mesmo disse que não tem ninguém protegendo os sonhos. Alguém precisa fazer isso. Garoto, você tem 10 anos. Fofureco estava genuinamente preocupado agora. Ser um guardião é perigoso. Você teria que entrar no reino dos sonhos, enfrentar devorinhos muito piores do que eu, lidar com pesadelos que se tornam reais. É trabalho de adulto. O último guardião não tinha 10 anos quando começou. Fofureco abriu a boca para responder depois Fetio. Então abriu de novo. Bem, tecnicamente, sim, tinha 9. Mas aquilo foi diferente. Era uma época diferente. Tinha treinamento, mentores. E se eu quiser tentar? O devorinho peludo olhou para Lucas por um longo momento. Então suspirou, e sua barriguinha roxo-azulada inflou como um balão, antes de murchar de novo. Você tá falando sério? Não está. Completamente. Mesmo sabendo que é perigoso, difícil, e que você vai ter que acordar no meio da noite várias vezes. Sim? Fofureco coçou os chifrinhos tortos, pensando. Então, lentamente, um sorriso brotou em seu focinho peludo. Tá bom, você sabe que é louco, né? Mas talvez seja exatamente o tipo de loucura que o reino dos sonhos precisa. Ele estendeu uma patinha gordinha. Bill, eu te ensino a ser um guardião. Mas tem que prometer uma coisa. Você deixa eu comer os sonhos ruins? Pesadelos, sonhos chatos sobre matemática, essas coisas. Deal. Lucas apertou a patinha minúscula. Deal. E foi assim, às 3h47 da madrugada de uma terça-feira comum, que Lucas se tornou o novo guardião dos sonhos. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Não sabia sobre os devorinhos gigantes que transformavam os sonhos em pesadelos. Não sabia sobre o reino dos sonhos, um lugar onde a imaginação se tornava realidade e onde criaturas impossíveis viviam em cidades feitas de nuvens coloridas. Não sabia que sua vida nunca mais seria normal. Mas naquele momento, olhando para Fofureco que já estava tentando alcançar outra nuvem flutuante, Lucas sorriu. Pela primeira vez em muito tempo ele sentia que tinha um propósito. Algo importante para fazer. Então, Lucas perguntou, pegando sua mochila da escola e esvaziando-a sobre a cama.
Quando começamos? E vou precisar de equipamento? Fofureco riu. Um som que lembrava sinos pequenos. Garoto. Você vai precisar de muito mais do que equipamento. Vai precisar de coragem, criatividade e uma boa dose de loucura. Ele flutuou até a janela e a abriu. Lá fora, a noite parecia diferente de alguma forma. As estrelas brilhavam cores que Lucas nunca tinha visto antes. Mas primeiro, precisa conhecer o reino dos sonhos. Vem, te mostro onde a mágica acontece. Espera, agora. Lucas olhou para o relógio. Mas é noite de escola. Guardião dos sonhos não tem dia de folga. Amigão, Fofureco piscou, mas relaxa. No reino dos sonhos, o tempo funciona diferente. Você pode passar horas lá e voltar 5 minutos depois. É como O jogo da vida real. Lucas respirou fundo. parte dele queria voltar para a cama, puxar as cobertas sobre a cabeça e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas a parte maior, a parte que sempre quis ter uma aventura de verdade, estava gritando para ele ir em frente. Ele calçou seus tênis, pegou uma jaqueta do armário e caminhou até a janela. Como a gente vai? Você tem, tipo, uma nave espacial? Um portal mágico? Fofureco gargalhou. Melhor ainda. Ele apontou para a lua cheia no céu. Você vê aquele brilho prateado? O reflexo do reino, dos sonhos. Tudo o que você precisa fazer é acreditar que pode chegar lá. Acreditar de verdade, com toda a força da sua imaginação. Só isso! Só isso! Fofureco flutuou para fora da janela, pairando no ar da noite. Vem! Vou segurar sua mão. Na primeira vez, é mais fácil com ajuda. Lucas engoliu em seco. Então, decidido, pegou a patinha peluda de Fofureco e pulou pela janela. E ao invés de cair, ele começou a voar. Lucas fechou os olhos e se concentrou. Imaginou um campo de futebol verde perfeito, com o sol brilhando no céu. Imaginou o menino, provavelmente o dono do sonho, driblando adversários com facilidade. Chutando a bola em direção ao gol, ouvindo a multidão gritar seu nome. Quando abriu os olhos, o sonho estava consertado. A sala de estar tinha desaparecido, substituída por um estádio vibrante. Ao longe, Lucas podia ver o garoto sonhador, marcando o gol da vitória, seu rosto radiante de felicidade. Perfeito! Fofureco disse, voltando ao tamanho pequeno e subindo no ombro de Lucas. Missão cumprida! Hora de voltar ao farol. Lucas tocou o cinto e sentiu a mesma sensação de ser sugado por um redemoinho de cores. Segundos depois, estava de volta à sala circular do farol, com o globo flutuante girando suavemente. Isso foi, Lucas disse, ainda processando tudo. Eu realmente fiz isso. Eu protegi um sonho! E muito bem. Devo acrescentar, Fofureco Pousou na mesa. Para uma primeira missão, você arrasou. Aqueles 3 babacas vão pensar 2 vezes antes de bagunçar sonhos de novo. Pelo menos por alguns dias. Lucas observou o globo. A maioria dos fios ainda era azul ou verde. Sonhos felizes e aventuras. Mas aqui e ali, pontos laranjas piscavam. E no canto mais distante do globo, ele notou alguns fios vermelho escuros pulsando sinistrosamente. Aqueles ali. Lucas apontou para os fios vermelhos. São os pesadelões que você mencionou? Fofureco seguiu seu olhar e seu pelo roxo eriçou ligeiramente. É. E aquele ali, em particular, ele apontou para um fio vermelho muito escuro. Quase preto. É trabalho do Devorador de Medos, o pesadelão mais poderoso de todos. Ele transforma sonhos normais em pesadelos aterrorizantes. O último guardião mal conseguia mantê-lo sob controle. E agora,
Não tem ninguém para pará-lo. Exatamente. Por isso que os pesadelos têm sido piores nos últimos anos. Fofureco coçou atrás das orelhas, pensativo. Mas olha, você acabou de virar guardião. Não precisa enfrentar o chefão logo de cara. Vamos devagar. Beleza! Lucas queria argumentar, dizer que poderia lidar com qualquer coisa. Mas ele era esperto o suficiente para saber que seria mentira. Aqueles 3 devorinhos da primeira missão eram claramente amadores. Um pesadelão seria outra história. Quanto tempo passou no mundo real? Ele perguntou. Fofureco olhou para um relógio de areia flutuante pendurado na parede. 6 minutos. Aqui no reino você ficou quase 1 hora. Legal, né? Muito legal. Mas eu deveria voltar. Tenho escola amanhã e... Lucas parou. Espera. Como vou explicar isso pra minha mãe? Oi, mãe, agora sou um guardião dos sonhos. Vou sair voando toda noite. Não vai explicar. Fofureco disse simplesmente. Ela não pode saber. Ninguém do mundo acordado pode saber sobre o reino dos sonhos. É tipo a primeira regra do Clube da Luta. Sabe? Não se fala sobre o clube da luta, mas eu vou estar cansado todo dia. Ela vai notar. O cinto ajuda com isso. Enquanto você estiver usando, não fica cansado. De verdade. Claro! Ainda precisa dormir umas horinhas, mas não tanto quanto antes. Fofureco fez um gesto tranquilizador com a patinha. Confia em mim. O último guardião manteve isso em segredo por 70 anos. Boque, consegue, Lucas suspirou. Não mais um segredo para guardar, ótimo, tá bom. Então, mesma hora amanhã? Na verdade, Fofureco apontou para o globo, onde mais 3 fios laranjas começaram a piscar. O trabalho nunca para. Mas você pode escolher. Quer fazer mais uma missão rápida ou voltar para casa? Lucas olhou para os fios. os laranjas. Em algum lugar, 3 crianças estavam tendo seus sonhos bagunçados. Antes de morrer, ele não fazia ideia de que isso acontecia. Mas agora que sabia, como poderia simplesmente ignorar? Mais uma menos, ele decidiu. Mas só uma. Senão minha mãe realmente vai me matar. Fofureco sorriu com todos os seus dentinhos minúsculos. Esse é meu guardião. Escolhe um fio. Lucas estudou os 3 fios laranjas. 2 pareciam estar pulsando no mesmo ritmo, tranquilo. Mas o terceiro piscava mais rapidamente. Quase freneticamente. Ele apontou para o frenético. Parece mais urgente. Bom instinto. Vamos nessa. Bem-vindo ao Reino dos Sonhos, Fofureco disse orgulhosamente, abrindo os braços. Lar de todas as criaturas oníricas. Depósito de todos os sonhos já sonhados. E o lugar mais maluco do multiverso. Legal, né? Lucas procurou pelas palavras certas. Isso é real. Tão real quanto qualquer coisa pode ser. Olha, filosofia complicada. Se milhões de pessoas sonham com algo, esse algo começa a existir aqui. Cada sonho cria um pedacinho desse lugar. Vê aquela ilha ali? Ele apontou para uma construção que parecia uma escola. Essa é a Ilha dos Sonhos de Provas. Todo estudante do mundo que sonha com provas contribui para ela. Parece um pesadelo. É um pesadelo, literalmente. Por isso ela fica na parte sombria do reino. Fofureco guiou Lucas para a direita, afastando-se da ilha escola. A gente quer evitar aquela área por enquanto. Você ainda não está pronto para enfrentar os pesadelões. Pesadelões? Criaturas que vivem de pesadelos. São desagradáveis, mas não se preocupa com isso agora. Primeiro, você precisa conhecer seu novo escritório. Eles voaram em direção a uma ilha particularmente bonita. Era feita de nuvens azul claras e tinha uma construção que lembrava um farol.
Só que em vez de luz normal, o topo brilhava com todas as cores do arco-íris, ao mesmo tempo. Aqui é o farol dos guardiões, Fofureco anunciou, enquanto pousavam suavemente na superfície macia da Ilha Nuvem. Ou era, quando tinha guardiões ativos. Agora é mais tipo um museu abandonado. Lucas caminhou até a porta do farol. Ela era feita de madeira antiga, com entalhes de sonhos. Poderia jurar que os desenhos se moviam quando não estava olhando diretamente. Empurrou a porta e ela abriu com um rangido. Por dentro, o farol era maior do que parecia por fora, o que não deveria surpreender Lucas a essa altura, mas surpreendeu mesmo assim. O térreo era uma sala circular, com estantes cheias de livros, que brilhavam suavemente. No centro, havia uma mesa com um globo gigante flutuando acima dela. Mas não era um globo normal. Mostrava a Terra, só que coberta de fios luminosos coloridos. Cada fio é um sonho acontecendo agora, Fofureco explicou, saltitando até a mesa. Vermelho para pesadelos, azul para sonhos felizes, verde para aventuras, roxo para sonhos criativos. Você entendeu a ideia. O trabalho de um guardião é monitorar isso e intervir quando algo der errado. Intervir como? Ah, essa é a parte legal. Fofureco bateu uma patinha na mesa e uma gaveta se abriu sozinha. De dentro, voou um cinto prateado que brilhava com energia. Este é o cinto de guardião. O último cara deixou aqui quando aposentou. Vista! Lucas pegou o cinto com reverência. Era surpreendentemente leve e parecia vibrar em suas mãos. Quando o colocou em volta da cintura, o cinto se ajustou automaticamente ao seu tamanho e começou a brilhar mais forte. Imediatamente, Lucas sentiu uma mudança. Era como se seus sentidos tivessem sido amplificados. Ele podia sentir os sonhos acontecendo ao redor do reino. Milhares, milhões deles, como batidas cardíacas distantes. Uau! Foi tudo que conseguiu dizer. Uau, é pouco, Fofureco concordou. Com esse cinto, você pode viajar para qualquer sonho que esteja acontecendo, moldar a realidade dentro dos sonhos, e até enfrentar devorinhos e pesadelões em igualdade de condições. Sem ele, você seria só um garoto comum. Com ele, você é um guardião. Lucas olhou para o globo flutuante, observando os fios de luz dançarem e se entrelaçarem. Tantos sonhos. Tantas pessoas sonhando naquele exato momento. E o que eu faço primeiro? Primeiro, a gente estabelece regras. Fofureco levantou uma patinha, contando nos dedos gordinhos. 1. Você não pode mudar o sonho de alguém, só porque quer. Só intervém se algo estiver errado. 2. Nunca, nunca, entre em um sonho que está se tornando vermelho escuro no globo. Isso significa que um pesadelão poderoso está tomando conta. Você ainda não está pronto. 3. Sempre volta para casa antes do sol nascer no mundo real. Se ficar preso aqui quando seu corpo acordar lá, você pode ficar em coma. Entendeu? Lucas assentiu, gravando cada palavra. E agora? Fofurico olhou para o globo, seus olhos grandes escaneando os fios de luz. Agora. A gente espera por um sonho que precise de ajuda. Não deve demorar.
Sempre tem algum devorinho fazendo bagunça em algum lugar. Como se fosse um sinal, um dos fios no globo começou a piscar laranja. Uma cor que Lucas ainda não tinha visto. Ah, bingo! Fofureco apontou para o fio. Laranja significa confusão. Quando sua visão se estabilizou, ele percebeu que estava em um quarto de criança. Mas não um quarto normal. Tudo era maior. As cores eram mais vivas. E os brinquedos espalhados pelo chão pareciam quase vivos. Onde estou? Ele sussurrou. No sonho de alguém. A voz de Fofureco respondeu. Lucas olhou ao redor e viu o Devorinho roxo, sentado em seu ombro, do tamanho de um hamster agora. Legal, né? Eu posso me ajustar ao tamanho que for conveniente. Muito útil. E onde está o problema? Como resposta, um estrondo veio de algum lugar embaixo deles. O chão tremeu, e Lucas ouviu risadas agudas e irritantes. Isso seria o problema. Fofureco apontou para as escadas. Vamos investigar. Lucas desceu as escadas do sonho, pisando em degraus que mudavam de cor a cada passo. A risada ficava mais alta. E agora ele podia ouvir vozes também. Hi, hi, hi! Olha só, vou transformar o sonho de futebol em sonho de dança de balé. E eu vou fazer todos os gols virarem sabonetes. Quando Lucas chegou ao pé da escada, encontrou a sala de estar mais caótica que já tinha visto. 3 criaturas estavam causando o caos absoluto. Mostrem respeito. Este é Lucas, o novo guardião dos sonhos. E vocês 3, Rabiscarra, Bolhuda e Confusote, estão em grande encrenca. Ah, relaxa, Fofureco. Confusote, o azul listrado, deu de ombros. A gente tá só se divertindo um pouco. Qual o problema de bagunçar um sonhozinho aqui e ali? O problema, Lucas disse, sentindo uma coragem estranha crescer dentro dele. Talvez fosse o cinto. Talvez fosse só raiva. É que vocês estão arruinando o sonho de alguém. Essa criança queria sonhar em ser um jogador de futebol. E vocês estão transformando em algo completamente diferente. E daí? Bolhuda, a rosa, cruzou seus bracinhos rechonchudos. Ela vai ter outros sonhos. Não é grande coisa. É sim. Lucas insistiu. Sonhos são importantes. São como treinar para a vida real. Se vocês bagunçam isso, bagunçam o crescimento da pessoa. Os 3 devorinhos olharam um para o outro. Então caíram na risada. Ai, que fofo! Rabiscarra gargalhou.
Ele realmente acredita nisso. Olha, garoto! Confusote se aproximou, ainda rindo. Você é novo aqui. Deixa eu te explicar como as coisas funcionam. Não tem mais guardiões de verdade há décadas. A gente faz o que quer. Vocês vão voltar ao tamanho normal em algumas horas. Mas até lá, sugiro que saiam deste sonho e repensem suas escolhas de vida. Os 3 devorinhos minúsculos se entreolharam. Então correram para fora do sonho em pânico, deixando um rastro de faíscas coloridas. Fofurico começou a aplaudir devagar. Cara, isso foi incrível! Como você soube que podia fazer isso? Lucas admitiu, olhando para suas próprias mãos com espanto. Só senti que deveria fazer, e aconteceu. Isso é instinto de guardião, meu amigo. Você é um natural. Lucas sorriu, mas então lembrou do sonho ao redor deles. Estava uma bagunça. Metade futebol, metade balé. Nada fazendo sentido. Como eu conserto isso? Ah, essa parte é fácil. Fofureco disse. Você só precisa imaginar como o sonho deveria ser. Fecha os olhos e pensa. Um garoto jogando futebol, feliz, vencendo. Imagine com todos os detalhes. Com rosto infantil e expressivo. Visual curioso. Atento e cheio de determinação. Lucas tocou o fio e o mundo girou novamente. Desta vez, quando se materializou, estava em um lugar completamente diferente. Era uma floresta, mas as árvores eram feitas de lápis gigantes e as folhas eram páginas de livros. O chão era macio, como um tapete. E o céu acima tinha equações matemáticas flutuando como nuvens. Sonho de escola menos fofureco, comentou do seu ombro. Alguém está sonhando em estar na biblioteca ou algo assim? Um grito cortou o ar. Lucas correu na direção do som, pulando sobre raízes de lápis e desviando de borrachas voadoras. Chegou a uma clareira, onde viu uma menina de uns 8 anos, de cabelos cacheados presos em 2 Maria Chiquinhas, correndo em círculos. Perseguindo ela, estava. Bem, Lucas não tinha certeza do que era aquilo. Parecia um livro gigante, com pernas peludas e uma boca cheia de dentes de papel afiados. O livro latia sim, latia enquanto perseguia a menina. Socorro! A menina gritava. Eu prometo que vou estudar mais, por favor. Um pavor acadêmico, Fofureco identificou. Esse é morder páginas. Ele gosta de aterrorizar crianças que têm medo de provas. Tecnicamente, não é um pesadelão completo, mas é bem desagradável. Lucas não pensou 2 vezes. Correu em direção ao livro-monstro e gritou: Ei, deixa ela em paz! O morde-páginas parou e virou suas páginas rasto para Lucas, onde deveriam estar os olhos. Havia apenas palavras escritas em vermelho: R-P-R, U-B, A-D-U-A-N-F-R-A, A-S-S-A-D-U, Amburo, outro petisco. O livro-monstro disse com uma voz que soava como papel sendo rasgado. Quantos pontos você perdeu na última prova, menino? Lucas sentiu uma pontada de insegurança. Na verdade, tinha ido mal na última prova de matemática. Tirou 5. Mas então sentiu o cinto esquentar em sua cintura, lembrando-o de quem ele era agora. Não importa quantos pontos eu perdi.
Lucas disse, firme, porque eu aprendo com meus erros. E você? Ele apontou para o livro monstro. Você é só uma criatura que se alimenta de medo. Mas sabe qual é o problema com o medo? Ele só é poderoso se você acreditar nele. O Mordepáginas deu uma risada de papel rasgado. Bonito discurso, garoto. Mas aqui no sonho dela, eu sou real. E ela acredita que vai reprovar. Esse medo a alimenta e alimenta-me. O livro monstro cresceu, suas páginas se multiplicando, ficando do tamanho de um ônibus. A menina estava encolhida atrás de uma árvore lápis, chorando. Lucas precisava fazer algo. Mas o quê? Na missão anterior, ele tinha usado a mágica dos próprios demorinhos contra eles. Mas aqui não tinha caldeirão mágico, não tinha líquido transformador. Então ele percebeu. Estava em um sonho. E sonhos respondiam à imaginação. Ei, garota! Lucas gritou para a menina. Como você se chama? A menina ergueu o rosto, molhado de lágrimas. Marina! Marina! Escuta! Esse livro só é poderoso porque você acredita que é. Mas e se você imaginar que ele é só um livro normal? Um livro que você pode controlar. E eu não consigo. Marina soluçou. Eu sou ruim em tudo. Sempre erro nas provas. Todo mundo erra às vezes. Lucas insistiu enquanto o Mordepáginas se aproximava lentamente, saboreando o medo. Mas isso não define quem você é. Você consegue aprender. Você consegue melhorar. E neste sonho, você está no controle. Mentiras! O Mordepáginas rugiu. Ela é uma fracassada. Sempre será. Cala a boca! Para a surpresa de Lucas, foi Marina quem gritou. Ela se levantou, limpando as lágrimas. Você não manda em mim? É só um sonho, idiota! Algo incrível aconteceu! A floresta inteira começou a brilhar. As árvores lápis se iluminaram. As equações no céu começaram a se resolver sozinhas, formando palavras bonitas. Você consegue. Continue tentando. Errar é aprender. E o Mordepáginas começou a encolher. Não! O livro monstro gritou enquanto suas páginas caíam uma a uma. O medo! Eu preciso do medo! A sensação era impossível de descrever. Lucas não estava exatamente voando. Era mais como se a gravidade tivesse decidido que ele era muito legal para obedecer às regras normais. Ele flutuava para cima, cada vez mais alto, com o Fofureco ao seu lado, brilhando levemente no escuro. Primeira vez voando! Fofureco perguntou, claramente se divertindo com a expressão de pânico, misturado com êxtase no rosto de Lucas. É incrível! Lucas gritou, e então tapou a boca, lembrando que eram quase 4 da manhã, e os vizinhos não iam gostar de ser acordados por um menino gritando no céu. Pode gritar à vontade, Fofureco disse. A partir do momento que você deixou sua janela, já tá meio dentro, meio fora do mundo real. As pessoas lá embaixo não podem te ouvir ou ver. É tipo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Lucas olhou para baixo e quase teve um ataque cardíaco. Sua casa estava cada vez menor e ele podia ver toda a vizinhança iluminada por postes de luz alaranjada. Mas o mais estranho era que, ao mesmo tempo, o mundo parecia estar se tornando mais nebuloso, como se alguém estivesse ajustando o foco de uma câmera. O que está acontecendo? Ele perguntou, agarrando a patinha de Fofureco com mais força. A gente está atravessando, saindo do mundo acordado e entrando no reino dos sonhos. Pode dar uma tontura na primeira vez. Se sentir enjoado, é normal. Só não vomita em mim, por favor, sem promessas. Eles subiram mais alto, atravessando uma camada de nuvens que pareciam feitas de algodão doce. Lucas estendeu a mão livre e tocou uma menos. Era morna e tinha gosto de baunilha quando ele lambeu os dedos. Essas são nuvens de conforto, Fofureco explicou. A fronteira entre os 2 mundos. Todo mundo
mundo que está dormindo passa por aqui sem saber. É, tipo uma sala de espera para os sonhos. Quando atravessaram as nuvens, Lucas teve que piscar várias vezes para ter certeza de que não estava delirando. Reino dos sonhos era impossível. Não havia céu no sentido normal. Acima deles, em vez de escuridão e estrelas, havia um vórtice gigante de cores que se moviam como um caleidoscópio vivo. Roxos, verdes, azuis, rosas, todas as cores que Lucas conhecia e algumas que ele tinha certeza de que nem tinham nome. E flutuando nesse vórtice havia ilhas literalmente flutuantes, feitas de nuvens sólidas, coloridas. Algumas eram pequenas como carros, outras eram enormes, como estádios de futebol. Pontes de arco-íris conectavam algumas delas, enquanto outras flutuavam sozinhas girando lentamente. Cada ilha era diferente. Lucas podia ver uma que parecia um castelo medieval completo, com torres e tudo. Outra era uma floresta tropical densa com árvores que brilhavam no escuro. Tinha uma que era só um oceano suspenso no ar, com ondas congeladas no meio de um movimento. E havia criaturas! Muitas criaturas! Algumas pareciam com fofureco, pequenas, peludas, coloridas. Mas outras eram completamente diferentes. Lucas viu uma criatura que parecia uma medusa gigante feita de luz, Flutuando graciosamente entre as ilhas. Um grupo de coisas que lembravam morcegos, mas com 6 asas cada e corpos translúcidos, voava informação. E ali, deslizando sobre uma ponte de arco-íris, havia algo que só podia ser descrito como um dragão feito de livros abertos. O devorador de medos estava diante dele, Mas agora Lucas podia ver que a criatura estava menor, menos substancial. o brilho da lança estava literalmente queimando a fumaça que compunha seu corpo. Impossível, ele sussurrou. Você é apenas uma criança. Sou o guardião dos sonhos, Lucas disse com voz firme. E este reino não é mais seu parque de diversões. Ele avançou e enfiou a lança diretamente no centro do corpo de fumaça do devorador. A explosão de luz foi tão intensa que Lucas teve que fechar os olhos. Sentiu o poder puro jorrar da lança, alimentado não apenas pelo sonho cristalizado, mas por sua própria determinação, sua própria esperança. O devorador de medos gritou. Foi um som de pura agonia, mas também de raiva e surpresa. Sua forma começou a se desfazer, a fumaça negra se dispersando em todas as direções. Isso não acabou. Ele rugiu enquanto desaparecia. Enquanto houver medo, eu existirei. Voltarei, pequeno guardião. Voltarei mais forte. E eu estarei esperando. Lucas respondeu, com um último grito que ecoou por todo o reino dos sonhos. O devorador de medo se dissolveu completamente. Sua essência sendo soprada pelos ventos oníricos, de volta para as partes mais profundas e sombrias do reino, Lucas caiu de joelhos, exausto. A lança em suas mãos ainda brilhava, mas mais suavemente agora. O sonho cristalizado havia se apagado, sua energia totalmente consumida na batalha. Lucas, fofureco, apareceu correndo pela ponte. Você está bem? Eu fiquei preso na fumaça dele. Não conseguia me mover. Não conseguia te alcançar. Tô bem menos, Lucas, disse, sorrindo cansado. A gente conseguiu? Você conseguiu, fofureco, correndo, pulando e abraçando o rosto de Lucas, o que era meio estranho, mas reconfortante. Você mandou ele embora! Ele vai levar meses, talvez anos, para se regenerar, o suficiente para voltar ao poder total. Lucas olhou ao redor da ponte intermediária, onde antes tudo era cinza e sinistro. Agora havia luz. Pontos de cor começavam a aparecer, como se a derrota do devorador tivesse liberado o reino de uma opressão invisível às crianças. Os pesadelos vão diminuir significativamente.
Fofureco garantiu. Ainda haverá pesadelos ocasionais. Claro. É parte normal de sonhar, mas não mais aqueles horrores intensos que o devorador estava causando. Lucas se levantou lentamente, cada músculo doendo de uma forma que não sabia que era possível em um lugar de sonhos. Posso ir para casa agora, preciso apenas deitar um pouco. Claro, vem, eu te levo. O voo de volta para o farol e depois para sua janela foi um borrão. Lucas mal se lembrava de chegar, de tirar o cinto de cair na cama. Mas antes de adormecer completamente, sentiu Fofureco se aconchegar aos seus pés e ouviu o Devorinho sussurrar: "Você foi incrível hoje! O melhor guardião que eu já vi!" Lucas sorriu no escuro e deixou o sono o levar. Na manhã seguinte, quando desceu para o café, encontrou sua mãe na cozinha, cantarolando alegremente enquanto fazia panquecas. "Bom dia, dorminhoco", ela disse, sorrindo. E Lucas notou imediatamente. As olheiras tinham sumido. Ela parecia descansada, feliz. "Sabe, tive o sono mais maravilhoso ontem. Sonhei que estava em um jardim lindo e me senti tão em paz. Foi o melhor sono que tive em semanas." Lucas sentiu seu coração apertar de emoção. Funcionou. Realmente funcionou. "Que bom, mãe. Foi tudo o que conseguiu dizer." Ela bagunçou seu cabelo carinhosamente. "Você parece cansado, amor. Dormiu bem?" "Dormi", Lucas disse. E era verdade. Depois da batalha, ele havia dormido profundamente, sem sonhos, apenas descanso puro. Mas foi uma noite interessante. Como assim?" Lucas sorriu misteriosamente. "Deixa pra lá, coisa de sonho." Naquela noite, quando Lucas voltou ao reino dos sonhos para seu patrulhamento regular, encontrou algo diferente. Devorinhos de todas as formas, tamanhos e cores estavam esperando no farol. Rabiscarra, Boluda e Confusote, aqueles 3 que ele havia enfrentado na primeira missão, estavam na frente. "Então", Rabiscarra disse, parecendo meio envergonhado, "menos a gente ouviu o que você fez." "Com Devorador de Medos, foi tipo... impressionante." "Boluda", acrescentou. "A gente estava conversando." Confusor continuou e pensamos que talvez você esteja certo sobre proteger sonhos em vez de só bagunçar eles. Não vamos parar de comer sonhos, Rabiscarra esclareceu rapidamente. É nossa natureza. A gente precisa comer. Mas talvez possamos ter regras. Tipo, não bagunçar sonhos bonitos, não aterrorizar crianças pequenas, esse tipo de coisa. Lucas olhou para os 3, depois para a pequena multidão de devorinhos atrás deles. Todos pareciam genuinamente interessados em mudar. Vocês fariam isso? Seguiriam regras? Se o guardião estabelecer regras justas? Sim. Uma criatura que parecia uma bolha de sabão, com olhos, disse. A gente respeita. Força. E você mostrou que é forte o suficiente para nos fazer respeitar. Fofureco pulou no ombro de Lucas e sussurrou. Isso é grande, cara. Você não só derrotou o Devorador, você tá mudando a cultura inteira do reino, fazendo devorinhos pensarem sobre consequências. Lucas pensou por um momento. Então sorriu. Tá bom. Vamos estabelecer regras, mas regras justas, que funcionem para todo mundo. Vocês podem comer sonhos, mas apenas os que não vão fazer falta. Sonhos repetitivos, pesadelos pequenos que a pessoa vai esquecer mesmo. Esse tipo de coisa. E em troca, vocês ajudam a proteger os sonhos importantes. Os devorinhos se entreolharam. Então, um por um, começaram a acenar. Rabiscarra disse, estendendo uma patinha. Lucas apertou e sentiu algo mudar no reino. Era como se uma nova era estivesse começando. Nas semanas seguintes, a vida de Lucas encontrou um novo ritmo. Durante o dia,
Era um estudante normal de quinta série. Suas notas até melhoraram, porque, paradoxalmente, o cinto ajudava a se manter concentrado, mesmo com menos sono. Mas à noite, Ele era o guardião dos sonhos. e agora não trabalhava sozinho. Vários devorinhos tinham se juntado à causa, ajudando a identificar sonhos problemáticos e até afugentando pesadelões menores. Fofureco se tornou seu braço direito oficial, ajudando a coordenar patrulhas e ensinar Lucas sobre os mistérios mais profundos do Reino dos Sonhos. Naquela noite, quando Lucas voltou ao Reino dos Sonhos para seu patrulhamento regular, encontrou algo diferente. Devorinhos de todas as formas, tamanhos e cores estavam esperando no farol. Rabiscarra, Goluda e Confusote, aqueles três que ele havia enfrentado na primeira missão, Estavam na frente. Então, Rabiscarra disse, parecendo meio envergonhado. Menos a gente ouviu o que você fez. com Devorador de Medos, foi tipo impressionante. Bolhuda! Acrescentou. A gente estava conversando. Confusor continuou e pensamos que talvez você esteja certo sobre proteger sonhos em vez de só bagunçar eles. Não vamos parar de comer sonhos, Rabiscarra esclareceu rapidamente. É nossa natureza. A gente precisa comer. Mas talvez possamos ter regras. Tipo, não bagunçar sonhos bonitos, não aterrorizar crianças pequenas, esse tipo de coisa. Lucas olhou para os três, depois para a pequena multidão de devorinhos atrás deles. Todos pareciam genuinamente interessados em mudar. Vocês fariam isso? Seguiriam regras? Se o guardião estabelecer regras justas, Sim, uma criatura que parecia uma bolha de sabão com olhos disse: a gente respeita a força. e você mostrou que é forte o suficiente para nos fazer respeitar. Fofureco pulou no ombro de Lucas e sussurrou. Isso é grande, cara. Você não só Derrotou o Devorador. você está mudando a cultura inteira do reino, fazendo devorinhos pensarem sobre consequências. Lucas pensou por um momento. Então sorriu. Tá bom. Vamos estabelecer regras. Mas regras justas, que funcionem para todo mundo. Vocês podem comer sonhos, mas apenas os que não vão fazer falta. Sonhos repetitivos, pesadelos, pequenos que a pessoa vai esquecer mesmo. Esse tipo de coisa. E em troca, vocês ajudam a proteger os sonhos importantes. Deal, os devorinhos se entreolharam. Então, um por um, começaram a acenar. Deal, Rabiscarra disse, estendendo uma patinha. Lucas apertou e sentiu algo mudar no reino. Era como se uma nova era estivesse começando. Nas semanas seguintes, a vida de Lucas encontrou um novo ritmo. Durante o dia, era um estudante normal de quinta série. Suas notas até melhoraram porque, paradoxalmente, o cinto U ajudava a se manter concentrado mesmo com menos sono. Mas à noite, ele era o guardião dos sonhos. E agora, não trabalhava sozinho? Vários devorinhos tinham se juntado. A causa, ajudando a identificar sonhos problemáticos e até afugentando pesadelões menores. Fofureco se tornou seu braço direito Oficial. Ajudando a coordenar patrulhas e ensinar Lucas sobre os mistérios mais profundos do Reino dos Sonhos. E embora o Devorador de Medos ainda estivesse lá fora, em algum lugar nas partes sombrias do reino, regenerando-se lentamente, Lucas não tinha medo. Quando ele voltasse, Lucas estaria pronto, mais forte, mais sábio e não estaria sozinho. Uma noite, cerca de um mês após a grande batalha, Lucas estava sentado no topo do farol dos guardiões, observando as ilhas flutuantes do reino brilharem em suas cores impossíveis. Fofureco estava ao seu lado, os dois apenas apreciando a vista. Você sabe,
Fofureco disse pensativamente: quando você apareceu naquela primeira noite, eu pensei que seria um desastre. Um garoto de 10 anos tentando ser guardião. Parecia piada. Obrigado pela confiança, menos. Lucas riu. Mas você provou que eu estava errado. Você não é só um guardião. Você é o guardião. O tipo que aparece uma vez por geração. E muda tudo. Lucas corou ligeiramente. Eu só faço o que parece certo. É exatamente por isso que você é perfeito para o trabalho. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, observando um grupo de crianças sonho, manifestações de crianças reais, sonhando, brincando em uma ilha próxima que parecia um parque gigante. Fofureco, sim. Obrigado Por aquela primeira noite. por me dar a chance de ser mais do que apenas um garoto comum. Fofureco sorriu, mostrando seus dentinhos pequenos. Não me agradeça ainda. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. O reino dos sonhos é vasto e sempre haverá sonhos para proteger. Eu sei. Lucas disse, e dessa vez foi ele quem sorriu. E eu não vejo a hora de proteger cada um deles. E lá, sentado no topo do farol dos guardiões, enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo dormiam e sonhavam, Lucas soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não era ser um astronauta, ou jogador de futebol, ou qualquer outra coisa que tinha imaginado antes. Era isso! Proteger a coisa mais preciosa que as pessoas tinham, seus sonhos! E ele faria isso pelo tempo que fosse necessário. Porque sonhos eram importantes. Sonhos eram onde as pessoas processavam suas esperanças, seus medos, suas alegrias e tristezas. Sonhos eram onde a imaginação corria livre e onde até as coisas impossíveis se tornavam possíveis. E agora, pela primeira vez em décadas, os sonhos tinham um protetor. Um menino de 10 anos com um cinto prateado, uma lança dourada e um amigo peludo e roxo que gostava um pouco demais de comer sonhos de sorvete. Mas principalmente um menino com coragem no coração e determinação na alma. Lucas, o guardião dos sonhos! E esta era apenas a primeira de muitas aventuras que estavam por vir. Fim.